Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. É hoje, torcedor, 4h30 da tarde contra o Criciúma, dentro do nosso Caldeirão de São Januário. O Vasco joga uma partida importantíssima pela Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo que pode ainda não classificar o Vasco matematicamente para a Série A do Campeonato Brasileiro, porém parcialmente e muito aí provavelmente coloca o Vasco a muitos pés de volta à elite do nosso futebol. E é claro, a gente vai falar sobre essa partida, vamos trazer todas as informações, todos os detalhes, lado do Vasco, lado do Criciúma, deixar você, torcedor vascaíno, muito bem informado sobre tudo que vai acontecer nesse jogo de hoje, que tem clima de decisão em São Januário. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você automaticamente fique por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque volto a repetir. Hoje o Vasco, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, entra em campo. Tá acabando. Finalmente, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro está chegando ao seu fim e dessa vez completamente diferente do ano passado. O Vasco chega nas rodadas finais com chances claras de acesso à elite do futebol brasileiro. Hoje o Vasco é o quarto colocado com 56 pontos. O Vasco ainda joga duas partidas em casa contra Criciúma e Sampaio Corrêa neste sábado e no próximo, em caso de vitória nessas duas partidas, vai a 62 e crava o retorno da elite do futebol brasileiro. Lucas, o Vasco precisa vencer essas duas partidas para conseguir o acesso? Não necessariamente. Em caso de uma vitória hoje contra o Criciúma, uma derrota do Sport por Londrina, um empate entre Sampaio Corrêa e Ituano, o Vasco vai para a próxima partida contra o Sampaio Corrêa em São Januário, necessitando apenas de um empate e dependendo apenas desse empate para conseguir o acesso à elite do futebol brasileiro. Ou seja, está tudo realmente hoje, torcedor, indicando que no final do ano a gente vai conseguir comemorar junto esse acesso à Série A do nosso futebol. Mas é claro, calma, focado, vamos esperar, não vamos comemorar com antecedência, mas também volto a repetir o que eu falei para vocês no Boa Noite Gigante de ontem. Hoje o torcedor vascaíno tem que acordar e tem que olhar para esse jogo que vai acontecer às 4h30 da tarde, com certa ansiedade sim, com certo nervosismo sim, mas com certa felicidade, pois está acabando de fato uma Série B e o Vasco está, volto a repetir também, a muitos pés da Série A. Ontem teve partida da 36ª rodada, 2 jogos aconteceram. Chapecoense venceu a equipe da Tombense por 3-2 jogando dentro de casa na Arena Condá e o CRB venceu o Operário pelo placar de 2-1. 2 jogos aí que não influenciam em nada a situação do Vasco, 2 jogos aí que estão envolvendo times que não também influenciam em nada na tabela do Vasco, que estão completamente distantes do Gigante da Colina na tabela da Série B. Ou seja, jogos que não influenciam. Hoje, às 4h30, Sport enfrenta o Londrina. Às 4h30, o Bahia joga também na Fonte Nova. Às 4h30, tem Sampaio Corrêa e Ituano e Vasco e Criciúma. Ou seja, os jogos mais importantes, todos eles irão acontecer hoje às 4h30 da tarde. E amanhã, às 4h da tarde também, o Grêmio entra em campo lá na Arena do Grêmio. Mas, uma grande pergunta. Lucas, como o Vasco vai enfrentar a equipe do Londrina hoje em São Januário? O Vasco terá mudanças? O Vasco vai mais forte? O Vasco quer poupar alguns atletas aí para as próximas rodadas? E a resposta é sim. O Vasco vai com mudanças para essa partida de hoje. A tendência é que o técnico Jorginho faça pelo menos uma mudança no time titular. Uma delas completamente natural, o retorno do Leonardo Matos. Lembrando, nesta última partida contra a equipe do Sport na Ilha do Retiro, o Vasco não podia contar com o lateral direito Leonardo Matos por suspensão, ele que recebeu o 3º cartão amarelo contra o Novo Horizonte em São Januário e nem sequer viajou para Recife. Porém, em volta dessa suspensão, está à disposição do técnico Jorginho e o Miranda, que foi improvisado na lateral direita na última partida, retorna para o banco de reservas e o Leonardo Matos vai novamente para o time titular.
Outra substituição, a alteração que também deve acontecer nesta equipe, é uma alteração muito benéfica, na minha opinião, e positiva até para muitos torcedores vascaínos. Uma saída do Nenê e uma entrada do Alex Teixeira. O Jorginho treinou a equipe desta maneira nessa semana, com essa alteração no setor de criação da equipe. Até porque, de fato, o Alex Teixeira vem entrando muito bem nas partidas. Nas últimas partidas, inclusive, garantiu 4 pontos ao Vasco, sendo 3 contra o Londrina. Naquela vitória, o Alex Teixeira foi o responsável por marcar os 2 gols finais na virada contra o Operário. E também nesta última partida contra o Sport, o Alex Teixeira foi o responsável por dar ao pênalti ao Gigante da Colina, ao pegar o rebote do chute do Gabriel Peck e sofrer a penalidade máxima, no caso, em cima dele, né? A penalidade máxima foi em cima dele, sofrida em cima do jogador. Então, vem entrando muito bem e deve ganhar essa oportunidade de ser o titular. Na vaga de quem? Do Nenê. O Nenê sai para dar vaga ao Alex Teixeira. Aquela intensidade que a gente vem falando, o jogador de 41 anos, está chegando no final da temporada, não está de fato conseguindo render mais o que é esperado por ele, sendo um atleta de bastante qualidade. Então o Jorginho deve fazer essa mudança no setor de criação da equipe. Outras informações também importantes, Marlon Gomes e Aguinaldo, dos atletas que passaram por algumas situações complicadas. O Marlon, aquele choque de cabeça no domingo lá na Ilha do Retiro, um choque bem realmente duro, ele caiu desacordado em campo, teve que passar aí por um protocolo de concussão durante a semana, treinou sozinho até terça-feira, mas a partir de quarta já treina normalmente com o grupo, participou de todas as atividades no CT Moacir Barbosa e está à disposição do técnico Jorginho. Outro jogador que também passou por uma situação chata foi o Aguinaldo. O Aguinaldo durante a semana perdeu a sua madrasta em um acidente drástico aí, realmente lá no Maranhão, uma situação muito chata, porém participou das atividades normalmente também do CT Moacir Barbosa e vai à partida de hoje. Está à disposição do técnico do Gigante da Colina. Quem não está à disposição são os 2 jogadores que participaram daquela confusão lá na semana passada, o Raniel e o Luiz Henrique. Os 2 confirmados estão de fora da partida. Receberam o cartão vermelho contra a equipe do Sport, estarão suspensos, uma suspensão que vale até 30 dias e limitada a 2 partidas, enquanto aí, inclusive, eles aguardam julgamento no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Com isso, o Vasco deve ir a campo com Thiago Rodrigues no gol, Leonardo Matos, Danilo Bosa, Conceição e Edmar na zaga, Urilar, Andrei Santos, Alex Teixeira, Marlon Gomes, Figueiredo e Aguinaldo no ataque. Sobre isso, o Andrei Santos, volante cruzmaltino, falou sobre essa expectativa e realmente o que hoje o elenco cruzmaltino pensa sobre enfrentar o Criciúma dentro de São Januário. Então, fala daí, Andrei, fala daí, cria da base forte. A gente costuma dizer que na Série B não tem jogo fácil. É sempre um jogo bastante disputado, bastante de posição física. O Criciúma a gente tem que respeitar ao máximo, porque a gente sabe da qualidade deles. Nós ganhamos o primeiro turno, só que foi um jogo bastante disputado, um jogo bastante difícil. E agora em São Januário eu espero que o resultado possa se repetir e a gente possa sair vencedores também. Cara, é difícil falar, né? Porque tem combinações de resultado. Então acho que o mais importante nesse momento é a gente pensar somente no Criciúma. E quem sabe uma combinação de resultado a gente pode subir, mas eu acho que a gente está focado mais no Vasco, mais na gente, para a gente subir. A questão da nossa invencibilidade em São Januário, todos sabem da nossa força, da força que a gente tem em São Januário, da nossa torcida que está sempre apoiando a gente, mas a gente tem que continuar com a nossa humildade, pé no chão, trabalhar firme durante a semana para fazer um ótimo jogo e, se Deus quiser, para a nossa torcida fazer uma festa, continuar fazendo uma festa linda. Então, rapaziada, uma expectativa muito grande aí para essa partida. O Vasco, de fato, precisa vencer. Uma vitória, volto a repetir, coloca o Vasco praticamente de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas sobre o Criciúma, trazer importantes notícias aí para vocês, torcedor, sobre o adversário do Vasco hoje em São Januário, que promete fazer jogo duro. O Criciúma ainda sonha com esse acesso à elite do futebol brasileiro, mas precisa vencer. Um empate ou uma derrota hoje não interessa em nada ao Criciúma. Então não adianta ir a São Januário com a ideia de se defender, a ideia de descer as linhas e esperar o Vasco da Gama. Não, o Criciúma tem que tomar uma atitude, o Criciúma tem que partir para cima, hoje é o 7º colocado, hoje o Criciúma tem 52 pontos, das últimas 5 partidas foram 4 vitórias conquistadas e uma derrota, então o Criciúma vai a São Januário tentar conquistar a vitória. Essas são as informações que chegam a nós lá de Santa
Catarina. Vencer fora de casa é o único pensamento que hoje tem o Criciúma para jogar dentro de São Januário. Para surpreender, inclusive, a equipe carioca, o técnico do Criciúma, Cláudio Tencati, aposta na boa fase também do entrosamento da equipe Cruz Maltina. A escalação deve ser a mesma que bateu o Ituano lá na semana passada no estádio Heriberto Rios. Informação importante sobre um atleta aí do Criciúma, o volante Arilson. Ele acabou deixando a última partida contra o Ituano lá no Heriberto com algumas dores, um incômodo no tornozelo. Porém, foi avaliado durante essa semana pelo departamento médico do clube e deu tudo certo, participou normalmente das atividades, chega sim a ser dúvida, pode ser poupado até para essa partida de hoje contra o Vasco da Gama e caso isso aconteça, o Rômulo, outro volante do Criciúma, será o substituto. Provável escalação do time de Santa Catarina será Gustavo no gol, Cristóvão, Rodrigo, Rayan e Helder na zaga, Marcos Serrato, Arilson e Ítalo e no ataque Igor, Lohan e Felipe Matheus. Um dos pontos fortes do Criciúma é a jogada aérea, também trazer dos 20 gols marcados, 12 foram em bolas cruzadas. Essa é a mentalidade de jogo do Criciúma. O Criciúma tem uma bola aérea, uma bola cruzada muito forte e com toda certeza vai explorar esse potencial hoje dentro de São Januário. Porque 60% dos gols do Criciúma foram feitos assim, do Vasco 21 gols sofridos, dos últimos 21, 8 foram sofridos de bola aérea. Ou seja, o Vasco tem de fato esse ponto fraco e o Criciúma tem a bola cruzada como ponto forte. Um jogo grande, um jogo importante. E também, dê uma olhada aí nas informações do lado de lá. Do lado de Criciúma, pois um repórter de Santa Catarina trouxe as informações do adversário do Vasco. Então, se liga aí, torcedor. Olá, amigos, tudo bem? O Criciúma já está no Rio de Janeiro, se preparando para a partida contra o Vasco da Gama. A última atividade foi realizada nessa sexta-feira pela manhã, no Estádio das Laranjeiras, onde o técnico Cláudio Tencati fez uma atividade mais técnica, sem dar qualquer tipo de indício de escalação. Inclusive, quando ele dividiu o elenco em dois times, com o famoso com colete e sem colete, não houve qualquer indício de escalação, até porque alguns jogadores que todos sabem que são titulares estavam nos dois times, com o time de colete, com o time sem colete, então não deu qualquer indício de escalação. Mas ele teve dúvidas ao longo da semana. O volante Arilson, na partida contra o Ituano, vitória por 3-0, foi substituído no intervalo. Ele tomou uma pancada no pé logo no comecinho da partida, ficou sentindo durante todo o primeiro tempo, não aguentou, foi para o banco no intervalo. O Rômulo, que entrou no lugar dele, fez 2 gols, inclusive na partida naquele sábado contra o Ituano, mas o Arilson, que chegou a ficar afastado dos treinamentos no começo da semana, voltou às atividades, está com a delegação e possivelmente será titular no jogo deste sábado. Então, o provável Criciúma para esse jogo contra o Vasco tem o goleiro Gustavo, Cristóvão, Rodrigo, Rayan e Helder na lateral esquerda, meio de campo com Marcos Serrato, Arilson, Felipe Matheus e Ítalo Melo, Igor e Lohan formando o setor ofensivo. Uma outra possibilidade que não dá para descartar é talvez a entrada do Rômulo ou no lugar do Arilson, devido à condição física dele, apesar de que eu considero essa possibilidade mais improvável, já que o Arilson tem sido titular a Série B inteira. O Rômulo entrando talvez no lugar do Ítalo Melo, possivelmente, aí com o Felipe Matheus jogando um pouquinho mais avançado. É uma possibilidade que não dá para descartar, porque o técnico Cláudio Tencati já fez isso em outros jogos fora de casa, em jogos mais difíceis. Ele chegou até mesmo a colocar o Marcelo Hermes mais adiantado, jogar praticamente com 2 laterais esquerdos, um fechando mais na zaga, o outro jogando um pouquinho mais avançado, mas enfim, são possibilidades que o técnico do Criciúma estuda até a partida deste sábado. Ele não tem problemas por lesão, apesar de que o atacante Rafael Bilu continua indisponível, ele que foi titular durante boa parte do primeiro turno, e por suspensão ele tem vários atletas pendurados, mas nenhum deles está suspenso para o jogo deste sábado. Então esse é o cenário do Criciúma, que tenta cortar a distância para o Vasco. Se vencer neste sábado em São Januário, coisa que não acontece desde 2004. O Criciúma venceu apenas uma vez o Vasco em São Januário e não vence no Rio de Janeiro há 10 anos, né? E desde então o Criciúma enfrentou os 4 grandes, jogou no começo do ano contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, enfrentou o Duque de Caxias, Macaé e por aí vai. Faz 10 anos aí que o Criciúma não vence aqui no Rio de Janeiro. Se vencer, corta a distância para o Vasco para 1 ponto. É nisso que o Criciúma está se apegando para essa partida deste sábado. Valeu, amigos, grande abraço. Rapaziada, esse foi o vídeo, como vocês viram aí, o Criciúma vai focado, o Vasco também, jogo grande, jogo decisivo, jogo que pode colocar o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro. Tá acabando, a Série B tá finalizando e o Vasco está voltando. A gente fica por aqui, este foi o Acorda Vascão, o pré-jogo do Gigante, o primeiro vídeo aí deste sábado e, é claro, retornaremos ainda hoje com o pós-jogo do Gigante para você.
Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.